A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. Números capítulo 22, do versículo 27. A história de Balaão com a jumenta. E Balaão insistindo com aquela jumenta para que ela prosseguisse adiante, para que ela seguisse um caminho. Aquela jumenta, ela empacou, ela veio a travar. É como uma mula que você coloca peso e ela não suporta aquele peso, ela trava. Aquela jumenta estava também nessa situação, carregando ali um peso da desobediência de Balaão. Balaão queria que aquela jumenta seguisse adiante, caminho de terra seca. Santo Deus, irmãos, quantos não são terra seca hoje, deserto? Um homem teimoso que não queria entender as coisas de Deus e pensando e confiando em si próprio, na sua força, começou a lhe espancar aquela jumenta, começou a bater naquela jumenta. E na terceira vez, irmãos, que ele se levantou, que ele bateu, que ele espancou aquela jumenta, o anjo do Senhor que estava ali, glória a Deus, na frente daquela jumenta, com espada: aqui você não passa, por cima de mim não, você não vai. Vou mostrar para Balaão quem é Deus. E ele não compreendia, irmãos, quem estava ali, porque ele não estava vendo o anjo, mas a jumenta sim, ela via o anjo do Senhor ali. Então ela não tinha como ela enfrentar o anjo com espada de fogo, não tinha como ela passar por cima daquele anjo muito poderoso. Deus envia um anjo, irmãos, no caminho de Balaão. Glória a Deus. E Deus também vai enviar um anjo no seu caminho. Mas queira Deus por essa palavra, que não seja um anjo para que você venha sair dessa situação de desobediência. Queira que Deus seja, irmãos, que Deus envie um anjo para te tirar de uma situação de paralisação, para que o anjo do Senhor venha abrir o caminho ali e venha tirar a desobediência da sua vida, que você possa enxergar aquilo que Balaão não conseguiu entender, porque era um homem arrogante, bruto, maltratando um animal, uma criação de Deus. E por essa palavra, igreja do Senhor, cuidado quando você tiver um animal, cuidado quando você for maltratar esse animal, porque Deus pode colocar um anjo também na frente desse animal, e o anjo vai tratar com você pessoalmente. Glória a Deus nas alturas do céu. Existem casos, amada igreja, de um rei que não quis glorificar a Deus, e ele virou também um jumento. Ele começou a pastar, cresceu pelos, e ali ele viveu o resto da vida como um jumento, pastando, terra seca. Glória a Deus, irmãos. Quantos não estão pastando na terra seca? Santo Deus, amada igreja do Senhor. E Balaão ali, na sua desobediência, espancando aquela jumenta, e o anjo do Senhor ali na frente daquela jumenta permitiu, Deus assim o permitiu, que aquela jumenta viesse a falar com ele: por que me bates? Por que me espanca? Por que me agrides? Será que você não vê quem está aí na frente? Santo Deus, irmãos, a jumenta falou: santo é o nome do Senhor. E por esta palavra, igreja do Senhor, não é a mula, não é a jumenta que irá falar, mas sim o Espírito Santo de Deus que irá falar com a sua alma agora. Deus está vendo este lugar de terra seca,
de pasto, de agonia, de sequidão aonde você está. Deus tem visto a sua luta, sua obediência para com Ele. Deus tem visto o seu sentimento, a sua gratidão. Mas, amada igreja do Senhor, tenha também gratidão, ânimo e tenha força para buscá-lo, para agradecê-lo. Tenha força para caminhar neste caminho. Tenha força para levar uma boa palavra, para dar, irmãos, um exemplo, não de um testemunho santificado de algo que você não é um ser celestial, coisa que não existe, mas um testemunho de uma pessoa correta e temente a Deus. Glória a Deus, porque todo ser humano vivente nessa terra, irmãos, ele peca, ele erra. Todo ser humano, irmãos, ele é pecador. Sem exceção de nenhum, todos somos pecadores. A sua palavra fala: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ele já está cometendo um pecado, o pecado da mentira. Então, aquele que se diz santo, que se vangloria santo, irmãos, são os mais pecadores nessa terra. Mas aquele que levanta a voz, fala: Senhor, eu não sou digno, eu sou pequeno, eu sou um miserável pecador nessa terra, um simples e miserável pecador. Eu não sou digno que entres na minha casa. Irmãos, vamos usar a parábola da humildade, irmãos, que é o exemplo que Jesus segue, que é o exemplo que Ele nos dá. Humildade. Não existia um homem, segundo Deus, mais humilde do que Jesus. Jesus, ele lavava o pé dos pobres, dos mendigos, sentava à mesa com os pecadores. Olha a humildade, olha o exemplo. A humildade, irmãos, vai diante da honra. Se você é humilde, você vai ser honrado. Glória a Deus. Mas Balaão não teve humildade. O anjo teve que descer e a jumenta teve que falar com ele para ele entender. Será que você não consegue entender que Deus, ele tem te enxergado, tem visto a sua luta, as suas lágrimas, e Ele está com você, Ele não te abandona? Será que você não consegue entender o sacrifício que foi para Ele enviar o próprio Filho para te salvar, para nos salvar? Seja grato, igreja, seja grato a Deus, assim como um pai é grato pelo filho que ele tem. Ele preza, ele cuida, ele se preocupa. Quando a criança, irmãos, nasce, ele tem toda uma preocupação com aquela criança, com o alimento, com o seu berço, com a sua roupa, com os remédios. Existe toda uma preocupação ali para não deixar que aquela criança se contamine, para não deixar que aquela criança fique de qualquer forma. E da mesma forma, a igreja, Deus tem cuidado de nós, porque nós somos crianças perante Ele. Ele é o nosso Pai, amada igreja. Ele cuida dos seus, Ele não desampara. O pai não abandona o filho, a mãe não abandona o filho, irmãos. O pai que tem um sentimento verdadeiro, a mãe que tem um sentimento verdadeiro jamais joga um filho fora. Quanto mais o Pai que está no céu, irmãos, jamais Ele vai te lançar fora. Ele vai te restaurar, te levantar, cuidar das suas feridas. Você está machucado, você caiu, se machucou, está ferido, está com sentimento, com a alma ferida. Creia na minha palavra, diz o Senhor. Eu restauro, eu curo,
eu dou ânimo, eu devolvo a fé, eu te levanto novamente. O Senhor tem te prometido te levantar, te reerguer, te dar a fé, a confiança, a fortaleza. Santo Deus, receba a fortaleza de Deus dentro de você. Receba a palavra, mesmo que os dias sejam maus na terra, mas eu não sou mal para a humanidade. Eu tenho zelado de um povo que não me glorifica, de um povo que não me adora, de um povo que não me serve, mas eu tenho zelado deles, mas eles não conseguem entender a grandeza do meu amor para com eles, o quanto eu os amo, o quanto eu me preocupo com eles. Mas, Senhor, e essa fúria, essa natureza, isso é consequência, irmãos, dos atos do homem. A natureza, ela apenas está devolvendo o que o homem está dando para ela. E Deus está ali sendo imparcial, irmãos. Ele não está interferindo. Glória a Deus no tempo. Ele não interfere, porque o tempo é dele, a natureza é dele, o sol é dele, a lua é dele, as estrelas é dele, o universo é dele, o oceano é dele e você também é dele. Receba, igreja do Senhor, irmão, irmã que está ouvindo essa palavra do seu quarto, do seu leito de dor, de uma prisão. Receba uma palavra que Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, nos manda para que a nossa alma receba um alívio, uma fé, receba um alento do céu, amada igreja, o alimento necessário para que você tenha ânimo, receba fé no seu coração, receba a paz de Deus, receba Jesus como seu Salvador, receba Cristo, Ele mudará sua vida, te tirará desta prisão, curará suas feridas, limpará sua alma, mandará as enfermidades embora e te dará a salvação. Tudo isto, irmãos, de graça, sem pagar nenhum centavo. Basta crer. Receba a palavra em nome de Jesus. E Deus seja louvado.